Você não pode mudar a tua vida financeira de hoje para amanhã, ok? Mas você pode tomar decisões hoje, e já começar essa mudança. Sejam todos muito bem-vindos. Leia aqui comigo. Mais uma vez. Pressione com mais força. Atitudes poderosas atraem poder. Na pressão, pressione mais. Isto é poder. Então vamos lá. Quem estava conosco ontem? Vou recapitular alguma coisa de ontem que entendo que é muito importante para nós. Algumas coisas que nós falamos ontem. Primeiro, qual a imagem ou a mensagem que eu tenho comunicado? Se você não participou da reunião de ontem, vai lá. Aliás, eu penso que a reunião de ontem assista 1, 2, 3 vezes, porque pela importância do tema que nós temos comunicado. Qual é a imagem que nós temos comunicado? Provérbios 24, 3 diz assim, diga comigo, com a sabedoria se edifica a casa. Diga, e com a inteligência ela se firma. Então, com a sabedoria se constrói a casa e com o discernimento se consolida. Não basta ter sabedoria para conquistar algo, a questão é consolidar, estabelecer o que você conquistou. E esse é o grande problema, é o que a grande dificuldade de boa parte das pessoas. Todo mundo, em algum momento, constrói alguma coisa. A questão é estabelecer. Sem inteligência você não vai estabelecer. Você pode ter sabedoria para construir algo, mas somente a inteligência vai possibilitá-la estabelecer aquilo que você tem construído. Então, isso para todas as áreas da vida. Então, vamos lá. 1 Samuel 16, 17, que diz assim, Saul respondeu aos que o serviam, encontre alguém que toque bem e tragam-me até aqui. Um dos oficiais respondeu, diga comigo, conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, diga, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então vamos lá, presta atenção, vamos usar isso aqui hoje. Eu não sei o que você faz, qual é a sua função, qual é a sua atividade, o que você tem, mas qual a mensagem que você tem comunicado? O que você transfere? Vamos lá, quando diz assim, Saul respondeu os que serviam, encontre alguém, é o rei. Busque alguém que sabe tocar, que toque bem. Aí vem alguém e diz assim, um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, que sabe tocar bem, que é o que o senhor precisa. Diga comigo, é um guerreiro valente. Como é que ele sabia que ele era um guerreiro valente, se nós estamos no capítulo 16 e ele só derrotou Golias no capítulo 17? Que mensagem esse cara comunicava? O que ele transmitia? É um guerreiro valente, diga comigo, sabe falar bem. Olha a característica, se comunica bem, sabe falar bem, se comunica muito bem.
Diga comigo, tem boa aparência. Era um pastor de ovelha e tinha boa aparência. Está prestando atenção? Sim ou não? Sim ou não? Ó a característica, ó a imagem. Olha a imagem. Tem boa aparência, sabe falar bem. E a mais importante de todas, diga comigo, e o Senhor está com ele. Como é que sabia que Deus estava com ele? Porque blá 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 muita gente fala. Palavras, Deus é comigo, muita gente fala. Mas como é que sabiam que Deus era com ele? Alguma coisa tem aqui. Algum resultado tem aqui. Então vamos lá. O que fala ao meu respeito? O que fala a teu respeito? Qual a mensagem que você está comunicando? É uma pessoa, é um guerreiro valente, uma guerreira? Fala bem? Tem boa aparência? As pessoas veem que o Senhor é com você? Quem está entendendo? É um perfil. É um perfil. E uma imagem importante. Nós comunicamos uma boa imagem ou não. Qual é a imagem? Porque, preste atenção numa coisa, nós não estamos falando do Davi que derrotou Golias, nós estamos falando de um garoto, 16 para 17 anos, que já tinha essa imagem, que já era conhecido com estas características. Hoje nós estamos falando, leia aqui comigo, por favor. O que significa isso, pressione com mais força? Há momentos na vida que todos nós precisamos de um novo começo. Como é que é isso, um novo começo? Nós temos situações pontos em nossas vidas, que nós precisamos parar e recomeçar. Recomeços podem acontecer de diversas formas ou diversas vezes na vida. Sabe qual é a beleza do cristianismo? É você parar e dizer assim, espera aí, eu estou vendo que algo não está funcionando, eu preciso parar e recomeçar. Eu preciso mudar algumas coisas. Nós não estamos num processo de crescimento, num processo de evolução? Sim ou não? Sim ou não? E se não estamos, parados não estamos retrocedendo. Não existe ninguém parado no mesmo lugar. Ou você está avançando ou você está retrocedendo. Não tem ninguém parado no mesmo lugar. Eu estou parado há muito tempo. Mentira, você não está parado. Ou você está crescendo ou você está retrocedendo. Parado você não está. Então, há momentos que nós precisamos parar, e a capacidade de recomeçar é fundamental na vida de um cristão. É fundamental, porque ninguém terá uma vida abençoada, uma vida extraordinária, se não aprender a perseverar, prosseguir, pressionar, resistir. Há momentos que nós vamos ter que pressionar com mais força. Você sabe que sexta-feira nós falávamos uma coisa muito importante. Tudo que você tem para construir uma grande vida, tudo que você precisa para construir uma grande vida, você já tem. Está aí dentro de você. Talvez não foi acionado, mas está aí. Está dentro de você. Ou já está nas tuas mãos. Por isso que nós precisamos do que eu chamei da lei do reconhecimento. Porque se você não reconhece o que você tem, você não pode ser abençoado por aquilo que você já tem ou por aquilo que está perto de você. Então, quando nós olhamos para alguns exemplos na Bíblia, como por exemplo, nós falamos na sexta-feira, todo pastor, no passado, no tempo de Moisés, tinha um cajado, tinha um bordão. Mas qual era a grande diferença do bordão
de Moisés, que o bordão era chamado o bordão de Moisés, depois se tornou o bordão de Deus. Algo que foi dado por Deus, era dele, foi consagrado por Deus, e com aquele bordão que qualquer pastor tinha, aquele homem extraiu água da rocha, aquele homem abriu o mar vermelho, aquele homem trouxe as 10 pragas para o Egito por um pedaço de pau que todo mundo tinha. Então a questão não era o pedaço de pau, a questão não era o bordão, a questão era quem estava na vida dele, era a unção que havia sobre ele, e esse é o ponto. Então, trazendo para a minha vida, o que esse pau tem a ver com a minha vida? Quando você consagra a sua vida, quando você consagra o seu negócio, quando você consagra o que é seu Senhor, não se torna mais seu. O bordão de Moisés passou a chamar o bordão de Deus, o cajado de Deus, e por isso que se tornou algo poderoso. Todo mundo tem um negócio, todo mundo tem uma empresa, todo mundo tem um trabalho, mas não é como. Todo mundo tem uma família, mas não é como. Todo mundo é casado, mas não é como o teu casamento, não é como a tua família. Não é a unção que tem sobre o seu. Todo pastor de ovelha tinha uma funda e uma pedra para pegar no chão. Por que que muitos não derrotaram Golias? Todo mundo tinha uma funda. Qualquer pastor de ovelha tinha uma funda. E por que que ali diante da oportunidade não foram todos que derrotaram, agarraram aquela oportunidade? Deixa eu dizer uma coisa muito importante a você. A igreja está aberta quantas vezes na semana? Hã? Todos os dias. Quantas reuniões tem por dia? 3 reuniões por dia. No mínimo um jejum por mês nós fazemos, mas nós fazemos mais. Então, a igreja está aberta para quem quer. A igreja, se você quiser aprender, fazer um intensivão para crescer na fé, você vai fazer. Se você quiser se alimentar muito mais, está cheio de conteúdo, liberado todos os dias através das redes sociais. Você pode fazer jejum junto conosco, você pode intensificar os seus projetos. Nós nunca largamos, aprendemos a não deixar a mente em ponto morto, nunca começamos o ano sem um projeto, porque até para você saber, até para você fazer uma oração poderosa, você precisa ter conhecimento da Bíblia, senão você não vai fazer nenhum tipo de oração poderosa. É como eu sempre digo, todo mundo aprendeu a abrir o Pai Nosso e o Salmo 91 em casa, mas nem por isso você vai ver isso se cumprir lá na sua vida, na sua casa. Não é porque você tem a oração do Pai Nosso lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que realmente é isso que vai acontecer. Não é, porque é muito mais do que isso. Nós precisamos de um relacionamento com Deus, nós precisamos de uma fé poderosa. Deus dá sabedoria. Nós precisamos de discernimento para identificarmos áreas da nossa vida que não pode ser mudada de imediato, mas tem coisas que nós podemos trabalhar. Deixa eu dizer uma coisa importante a você. Você não pode mudar a tua vida financeira de hoje para amanhã, ok? Mas você pode tomar decisões hoje, e já começar essa mudança. Você não tem condições de mudar a tua vida financeira, não vai entrar na tua conta bancária de hoje para amanhã 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Mas você pode tomar decisões já. Eu quero uma mudança, eu vou orar por isso, eu vou buscar visão, vou buscar sabedoria, eu vou buscar discernimento, eu estou tomando atitudes, eu vou comunicar um padrão elevado daqui para frente. Você pode começar já, tem coisas que você pode mudar agora. Pode ou não pode? Sim ou não? Tem coisas que nós podemos mudar agora. Eu não posso, de hoje para amanhã, fazer com que caia na minha conta 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, eu não posso. Mas eu já tomo decisões aqui dentro, que isso é só questão de tempo para isso acontecer. Mudanças acontecem aqui dentro, que é só questão de tempo, e quanto mais rápido eu entendo isso, quanto mais rápido, né? Não tem um texto de Davi que todos os dias Deus mandava pessoas para ajudar Davi, abençoar a vida de Davi, todos os dias chegava a 8 mil, 7 mil, 18 mil, 40 mil, 50 mil, transforma isso em valores. Isso não pode acontecer?
Sim ou não? Todos os dias. E quem mandava lá? Deus. Deus todos os dias. A porta que Deus abre, ninguém pode. E a que Ele fecha? Ele tem as chaves. Por isso que Ele nos dá as chaves do reino, a chave de acesso a lugares que só nós temos. Tem chaves que é dada a nós que ninguém tem. Diga comigo, e a perseverança deve ter ação completa. Então, parar, desanimar, desistir no caminho é sempre mais fácil. Posso repetir? Parar, desanimar, desistir é sempre mais fácil. Mas nunca procure o caminho mais fácil. Nunca procure o caminho mais fácil. Porque pode ser mais fácil, mas não é o melhor. É o pior. Você sabe que biblicamente tinha um caminho mais perto para a terra prometida, né? Mas Deus não levou pelo caminho mais perto. Levou pelo caminho mais longo. Porque Deus queria trabalhar coisas dentro deles. Deus não vai escrever um capítulo da Bíblia para cada um de nós. Já está escrito. Já está escrito. Então, vamos lá. Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Jó, os profetas, os discípulos, todos eles tiveram que perseverar. Todos eles. Abraão teve que perseverar 25 anos. Mas por que tudo isso, bicho? Porque ele, por conta dele, a falha dele, estendeu para 25 anos, mas ele esperou. Ele perseverou. Isaac teve que ter a coragem para ficar onde Deus mandou, acreditar, semear numa terra que era uma terra de escassez naquele momento, uma terra que havia fome. Ele ficou naquela terra, ele semeou naquela terra, e ele colheu quanto naquele ano? Jacó foi enganado quantas vezes? Quantas vezes? Estão ruim de Bíblia, hein? Diga 10 vezes. Perseverou. José foi jogado num buraco, depois jogado num buraco, vendido como escravo, depois de vendido como escravo, jogado no calabouço, e perseverou, esperou 13 anos para a promessa se cumprir. Neemias teve que ter a coragem, a ousadia e a perseverança debaixo de uma opressão gigantesca para restaurar o que estava em ruínas há 120 anos e restaurar em 52 dias, mas debaixo de guerra, debaixo de oposição. Jó teve que, debaixo de uma luta terrível, perdeu tudo, que era o homem mais rico do Oriente, perdeu tudo, perdeu a família, parte da família, perdeu o patrimônio, perdeu a saúde, gritava no meio de tudo aquilo: eu sei que o meu Redentor vive, e eu o verei com esses olhos e não com outro. Quanto tempo durou o sofrimento de Jó? Quanto? E quantos anos ele viveu? Aí é que está o ponto. Primeiro, 11 meses, toda a dor dele, e 140 anos, 140 anos de glória. Teve que perseverar. Todos eles tiveram que perseverar. Todos eles estão aqui na galeria dos heróis da fé porque perseveraram. Quem está entendendo a mensagem, por favor? Todos estão na galeria. Por quê? Por isso que nós precisamos nos levantar com poder e prosseguir. Por isso que nós precisamos intensificar. Lê essa frase de novo. Bispo, não aconteceu ainda na minha vida. Lê aqui. Bispo, faz tempo que eu estou esperando. Lê aqui. Bispo, eu estou numa luta terrível. Lê aqui.
Bispo, a oposição é gigante contra mim. Lê aqui, por favor. Quem está entendendo? Se eu parasse aqui, ó, já preguei para você, ó. Pressione com mais força. Intensifique. Coloque mais força. Cada um de nós precisamos nos levantar com mais força. Tudo é uma postura de fé. É uma questão de fé, de visão, de decisão. E se eu quero mais, eu vou ter que pressionar mais. Se você quer mais, você vai ter que pressionar mais. Você vai ter que dar mais. Ah, bispo, é difícil. Leia aqui comigo. O que hoje eu estou ordenando a vocês não é difícil de nem está além do seu. Não é difícil. É o quanto eu quero. É o quanto eu estou determinado. Você sabe que, deixa eu dizer uma coisa a você, muitos de nós, a gente fala assim, eu reconheço que não são todas as pessoas que conseguem, que têm uma meta, um projeto de vida para daqui 5, para daqui 10 anos. Eu sei que muita gente não consegue fazer isso. Eu sei que muitas vezes nós falamos assim, visualize, enxergue, visualize seu futuro, visualize sua vida transformada, visualize sua vida como vai estar. Eu sei que muita gente consegue ver maravilhosamente bem. Mas eu sou ciente que muita gente não consegue enxergar isso. Só que tem uma coisa importante que eu vou te dizer hoje. Não vou falar de você, vou falar de mim. Tá bom? Vou falar de mim. Eu passei por muitas coisas na vida, muitas situações extremamente difíceis na vida. Muitas dores. Eu passei por lá. E eu já sei o que eu não quero voltar a viver. Eu já sei muito bem o que eu não aceito mais viver. E por não aceitar, eu não dou margem. Eu não dou margem para preguiça, eu não dou margem para o desânimo. Eu não dou margem para aqueles pensamentos, pare e desista. Isso me faz, eu já sei para onde eu não quero, o que eu não aceito mais viver. Então isso me mantém ativo. Isso me faz tirar a força da fraqueza. E sabe o que isso faz comigo? Está sempre me empurrando para frente. Está sempre me empurrando. Por quê? Porque eu já sei o que eu não quero. Eu já sei que basta uma distração, porque você pode conquistar. Você viu o primeiro versículo? Com a sabedoria você constrói, mas só com a inteligência você consolida. E sem inteligência é onde muitas pessoas, depois de construir algo, desmorona. Isso é para tudo na vida. A gente casa. Como é que você consolida um casamento? Eu preciso de sabedoria e inteligência caminhando juntos. Você monta um negócio. Você consegue o emprego dos seus sonhos. Amém, conseguiu. E aí? Sabedoria te trouxe até aqui, mas inteligência, se te faltar inteligência, você não vai consolidar. Daqui a pouco está desmoronando. A casa está caindo. Então, todos nós temos que perseverar. Todos. E eu acredito numa coisa, presta atenção, numa coisa que talvez você não entendeu. Então, vou voltar ao raciocínio aqui. Moisés tinha o quê? Um cajado, um bordão. Mas todo mundo tinha um bordão. Mas ninguém tinha um bordão que havia a unção e o poder que havia no dele.
Porque não estava no bordão, estava no relacionamento dele com Deus. Está entendendo? Sim ou não? Todo mundo tinha uma funda. Todo mundo, muita gente na época de Davi sabia tirar bem uma funda, mas por que ninguém se levantou para enfrentar Golias? Ele pegou 5 pedras, ele precisou de uma só para derrotar Golias. Mas o que tinha de especial na funda dele? Nada, porque não era a funda, era o relacionamento dele com Deus. Era a fé que existia dentro dele, tanto que ele já liberou a palavra do que ia acontecer antes. Ele avisou Golias. Ele falou: hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu vou cortar a tua cabeça. Ele falou antes de acontecer. Quando o Senhor chamou Gideão, e olhou para ele e disse assim, o anjo disse assim: Deus é com você, guerreiro valente. Diga essa palavra: Deus é com você, guerreiro valente. Sabe o que ele disse? Primeiro ele disse: olha, mas se o Senhor é conosco, por que tudo isso aconteceu? O Senhor disse: vai com a força que você tem, que Deus é com você. Não estou te dando mais força, vai com a que você tem. Esse é o ponto. Com a força que ele tinha, Deus ia dar a ele o que ele não tinha. Prestou atenção? Sim ou não? Ia terminar um ciclo de 7 anos de escassez. Sabe o que é 7 anos sendo roubado? Eu classifico a história de Gideão, é igualzinho ao que acontece hoje. Sabe a pessoa que esconde todos os bens? Sabe a pessoa que não pode colocar nada no nome, que vive escondendo o patrimônio? Porque se for por nome, o banco vai tomar, o agiota vai tomar, ou o credor vai tomar dele. Então ele precisa estar usando o nome de alguém, precisa pegar cheque emprestado, precisa pegar cartão emprestado, tem que usar o nome de alguém. Ele pode até ter alguma coisa, mas vai estar no nome de alguém. No tempo de Gideão era assim. Tudo tinha que esconder. Tudo tinha que esconder. Porque se não escondesse, os midianitas vinham e saqueavam. Aí, o Senhor aparece, fala com ele, mostra a ele uma visão dele, que inclusive ele não tinha, porque ele disse assim: como é que eu vou poder fazer isso, se a minha família é a mais pobre e eu sou menor na casa do meu pai? Eu estou enviando você. Não é o que você tem, diga comigo, é quem você tem. Ah, esse é o ponto. Esse é o ponto. Não é quem você tem. Essa expressão, eu não posso vencer isso, eu não consigo, não cabe na vida de um cristão. De quem confia em Deus de verdade, não cabe. Porque o nosso vocabulário é o mesmo de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando alguma coisa acontece comigo, alguma situação se levanta, a questão é, qual é a resposta que eu vou dar? Tem situações que vêm contra você, vêm para te pressionar. O que você faz? O que você faz? Só que muitas pessoas desistem, desanimam. Muitas pessoas perdem força, quando deveria pressionar mais, intensificar. Agora que eu vou para a oração, agora que eu vou para o jejum, agora que eu vou me levantar. Porque se for para ir na força do braço, põe um pouquinho mais de força que você vai dar conta. Se for para alcançar um resultado semelhante ao que você está acontecendo, põe só um pouquinho mais de força que você vai conseguir. Se for para ir para o natural, só um pouquinho mais de força você vai conseguir um resultado um pouco melhor do que você já tem. Mas se você quer o sobrenatural, você vai ter que botar força espiritual. Quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte.
para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas, diga comigo, prossigo para alcançá-lo. Quer dizer, eu não estou só nessa medida, não cheguei lá, mas eu estou prosseguindo, porque eu quero alcançar essa medida, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, diga comigo, esquecendo-me das coisas que ficam ou que ficaram para trás. Diga mais uma vez, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então vamos lá. Tem muitas coisas que nós não gostaríamos de termos vivido, passado. Tem muitas coisas que nós não gostaríamos que tivesse acontecido, ou tem muitos erros em nossas vidas que nós não gostaríamos de ter cometido. Certo? Certo? Acabou. Aconteceu. Mas já passou. Já passou. O que eu faço agora? Viro a página. Eu esqueço disso. Eu esqueço. Foi outra época. Foi outro tempo. Inclusive, deixa eu fazer só um ajuste aqui. A única coisa que realmente deve fazer com que você tema é se você for o mesmo. Se você for a mesma pessoa, pensa igual, age igual, as mesmas atitudes naturais, incrédulas, aí sim, você tem razão realmente ter medo. Mas quando você não é a mesma pessoa, não há a mínima possibilidade de você colher o mesmo resultado. Por isso que a mudança da vida de uma pessoa está na mudança da mente dela. Quando a mente dela muda, o interior dela muda, os pensamentos mudam, os sentimentos mudam, os resultados mudam. Não há a mínima possibilidade de colher a mesma coisa. É a mesma coisa você dizer assim, há um tempo atrás eu disse assim para uma pessoa falou assim, há 10 anos atrás, ela falou assim, eu disse para a pessoa assim, eu estou muito longe de ser o mesmo de 10 anos atrás. O que era 10 anos atrás já era, querido. Eu não sou o mesmo do ano passado, quanto mais de 10 anos atrás. Nós estamos num processo, Paulo não disse, você não acabou de ler comigo? Paulo não diz, eu estou prosseguindo, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu persigo isso, prossigo para o alvo, focalize o seu alvo. Tem coisas que você não pode mudar mesmo, já errou, já foi. Para algumas pessoas eu disse assim, você fez muitas coisas erradas, não fez? Vai dar um tiro na cabeça? Não vai, né? Vira a página, acabou. Eu posso daqui para frente consertar, ser diferente. Atitudes novas, uma fé nova. Eu também não tinha a fé que eu tenho. Por isso que o seu alvo é realmente essa mudança de espírito, essa fé poderosa, essa fé ousada. Isso é muito forte. Ele não estava preso a absolutamente nada, ele deixou tudo para trás e avançava todos os dias para um novo tempo. Leia isso aqui comigo. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, diga comigo, apenas um ganha um prêmio? Diga assim, corram de tal modo
que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos, lê essa palavra aqui comigo, se submetem a um... Repete isso para mim. Mais uma vez, repete para mim. Você vê que a vida do cristão, ela é comparada à vida de um atleta. O que tem a ver com a minha... Tem tudo a ver. Quer dizer, não existe atletas e atletas? Sim ou não? Você não vai ver um atleta de ponta, de alto nível. Um atleta de alto nível, ele treina o dia que ele quer, o dia que ele tem vontade, ou ele treina todos os dias? Ele come o que ele quer, a hora que quer, da maneira que quer, ou ele tem uma dieta rigorosa? Ele bebe, ele fuma, ele vive na balada? Sim ou não? O bom é que tem gente que fala assim, acha um absurdo essa coisa de igreja. Um atleta de ponta é assim, querido. Você não vai encontrar ele em qualquer lugar. Aqueles que estão subindo no pódio da vida, são pessoas separadas, são pessoas comprometidas, são pessoas que estão ali, no seu treinamento de fé. O seu treinamento é jejum, é oração, é o exercício da fé o tempo todo. Ele está sempre aqui, estou num desafio, eu preciso ir para um nível superior, então o que eu faço? O nível que eu estou já não é o suficiente, o que eu faço? Para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Leia isso aqui em voz alta, por gentileza. Mas esmurro o meu corpo e faço dele o quê? Meu escravo. Não, eu não sou escravo do meu corpo. Porque você sabe que o corpo, o que ele quer? Comer, beber e folgar. A Bíblia fala sobre isso. Se você se entregar a Ele, você não vai fazer nada além de comer muito, dormir muito, e só querer descansar, relaxar. É o que você vai fazer. Mas quem quer uma vida vitoriosa, é disciplinado. Ele está comprometido, ele vai pressionar mais. Eu quero ir para um nível superior, eu quero mais da vida, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero avançar. E qual é a questão? Esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Vem cá, atleta de ponta tem a mesma média de salário de todos? Sim ou não? Até atleta de ponta está lá em cima, filho. Está lá em cima. Então, se eu quero sair do estado mediano, eu vou ter que mudar muitas coisas. Eu tenho que assumir essa postura. Deus, Ele espera de nós, você vê, é como disse aqui, há momentos que é a capacidade de recomeçar. Há momentos que é a capacidade, espera aí, eu quero mudar tudo. Quero ir para um outro nível. Deus espera de cada um de nós esse espírito se levantar, começar, recomeçar, perseverar, porque isso é poder. Você não vai encontrar ninguém lá em cima que chegou lá do dia para a noite. Não tem facilidade não. Você não vai encontrar ninguém no topo
que chegou lá do nada. É com alto nível de comprometimento. É pressionando mais, é colocando mais força, é andando uma milha a mais. Quando parece que não vai dar, que não vai conseguir, você confia em Deus, você se levanta, avança. A Bíblia ensina, é tirar força da fraqueza, é se esforçar na batalha. Quem está entendendo, por favor? Não, deixa eu falar com amor para vocês. Meu compromisso é com a sua vitória. Deixa eu falar com amor. Você ficar aqui dentro assistindo o culto, falando amém, querendo uma palavra para massagear o seu ego, e isso não mexer com você, não te tirar da zona de conforto, seja bem-vindo, você vai ficar aí, você vai falar amém, você vai gostar do culto, você é muito bem-vindo aqui. Só que você não vai ver evolução na vida. Você não vai ver transformações. E vai chegar um ponto que quando nós não pagamos o preço que nós temos que pagar, precisamos pagar, você vai desanimar. Você vai perder força. Sabe por quê? Porque quando a gente não coloca forças, nós vemos outros tão dispostos a fazer aquilo que nós não estamos dispostos a fazer. Pessoas pagando um preço que nós não estamos dispostos a fazer, ou a pagar. E aí, nós vamos olhar e falar assim, parece que Deus é injusto, mas você vai olhar e você vai descobrir que tem gente andando uma milha a mais, tem gente renunciando, tem gente pagando preço. Todo mundo no tempo de Elias tinha uma capa de profeta. Você sabe quantas pessoas, quem estava aqui sexta-feira ouviu sobre isso? 150 profetas sabiam o que ia acontecer com Elias. 150 profetas. Mas só Eliseu estava ali, para quando acontecesse, ele pegasse da capa dele e vestisse aquela capa. Eu quero dessa unção, eu quero desse espírito, eu quero desse poder na minha vida. Está entendendo ou não? Por que o 150 não estava lá? Por quê? Porque quando Elias falava assim, fica aí que eu vou até ali, ele falava assim, não te deixo, onde você pisar eu vou. Por quê? Porque ele disse, foi dada a oportunidade a ele de fazer um pedido, ele falou, eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Eu quero dessa unção que há na tua vida, eu quero desse poder que há na sua vida. Aí Elias disse para ele, se você estiver na hora que tudo acontecer, se você estiver no lugar certo, na hora certa, você vai receber. Por isso que eu sempre acredito, isso se chama o tempo Kairos, é o tempo oportuno, a hora certa, o momento certo. Se você está lá, é lá que vai acontecer naquele momento. Por isso que eu sempre falo, fica na internet assistindo o culto pela internet, não, porque tem um lugar certo, a hora certa. É a mesma coisa de você liga a tua televisão e malha pela televisão. Vai lá, faz atividade, puxa ferro pela televisão. Vê se é a mesma coisa. É? Sim ou não? Mesma coisa, igreja. Você não malha pela televisão. É o ambiente, é a atmosfera, é o lugar, é onde está o mover, é onde Deus está operando, é onde Ele está agindo. Há coisas que nós não podemos mudar agora, mas nós tomamos decisões, nós passamos pelo processo, e aí nós podemos mudar. Tem coisas que são processos. Por isso que eu estava lendo um versículo agora há pouco, um versículo incrível. Marcos 4, 27. Enquanto os dias e noites se passam, diga comigo, as sementes germinam, germinaram e cresceram, diga comigo, sem ele saber como isso acontecia. Por isso que tem que plantar. Você não sabe como é que a semente vai crescer. Você não sabe. Tem coisas que só Deus dá o crescimento. Por isso que a gente tem que plantar.
Tem crescimento que acontece na vida da gente, tem fluidez que acontece na vida da gente que a gente não entende. Está aí, ó, sem saber como isso acontecia. Simplesmente vai crescendo, vai crescendo. Ah, eu queria a colheita, mas espera aí, tem um plantio. Tem um plantio. Por isso que nós precisamos tomar posse do espírito de coragem, nos levantar e mudar tudo que precisa ser mudado. Diga assim, ó, eu preciso ter coragem para mudar tudo que precisa ser mudado. Olha, eu vou te falar uma coisa com muito amor. Eu já fui um incrédulo, mas fui um incrédulo lúcido, bem lúcido. Eu entendia na minha incredulidade, eu não estava em Deus, mas eu entendia na minha incredulidade. Às vezes eu via coisas que, mesmo eu não tendo tanto discernimento como de Deus, mas eu tinha um mínimo discernimento para entender o seguinte: Deus não podia me abençoar como eu estava, porque se Deus me abençoasse na condição de incredulidade, de carnalidade que eu estava, só ia aumentar a minha carnalidade e a minha incredulidade, e eu ia fazer muito mais dos erros que eu estava fazendo. Eu sabia disso. Eu tinha consciência. Por isso que o chamado profecia nunca me pegou. Porque eu via umas abominações. Eu mesmo, muitas vezes, eu via, inclusive sendo profetizado para mim, coisas comigo em desconcerto. E não existe profecia acima da palavra. Só existe uma maneira: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por isso que tem coisas na vida que a gente tem que tomar uma decisão. É assim, ó, o Senhor diz assim, ó, ou quente, ou frio. Morno, o que acontece? O que acontece? Então eu não posso ser morno. Eu tenho que botar fogo. Agora só tem uma alternativa. Eu preciso ser quente. Porque eu quero todas as promessas para a minha vida. E eu quero fazer parte do maior projeto da terra. Sabe o que eu falo? Quando você entende isso, que você foi chamado para fazer parte do maior projeto da terra, eu sei que não são todos que entendem isso. Quando você entende que você foi chamado para fazer parte do maior projeto da terra, esse é o maior projeto da terra. Esse é o maior projeto. O Evangelho, o reino de Deus, é o maior projeto da terra. E você pode fazer parte desse projeto. E no final da sua jornada, que a Bíblia diz que quando nós deixamos tudo por amor do Senhor e do Evangelho, nós recebemos 100 vezes mais, já neste tempo e no século futuro, a vida eterna. E todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, diga comigo, receberão 100 vezes mais. E herdarão o quê? O que eu deixei por amor ao Senhor? O que eu coloquei? Deus está acima do que na minha vida? O meu relacionamento com Ele está acima do quê? O que realmente eu tenho deixado por amor? Sem aquela fantasia que geralmente as pessoas falam assim, deixei tudo para te servir, deixei a dor, o fracasso, a humilhação, uma vida de decepção, só vergonha, só humilhação, o que eu deixei? Tinha nada de bom para deixar? Não. Eu estou abrindo mão porque eu amo o Senhor em primeiro lugar. Eu amo o Senhor em primeiro lugar. Observe que a palavra diz, você investe e no final acaba com mais.
Quer dizer, tudo que você deixou. Está na hora de muitos trocarem tudo que não vale a pena para viver todas as promessas garantidas na palavra. Está na hora. Às vezes você está preso a coisas que não vale a pena, só está causando dor, sofrimento. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu. Diga comigo, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, diga comigo, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Para terem algo maior, de grande valor, esses homens venderam, deram, investiram tudo que possuía para atingir o foco, algo muito maior. Geralmente, quando alguém diz assim, eu não aguento mais esperar, eu não aguento mais perseverar, geralmente nós dizemos, não há nada melhor e mais importante do que perseverar em Deus, se quiser uma vida abençoada. Todas as pessoas na Bíblia e todas as pessoas hoje que construíram uma vida relevante, uma vida poderosa, tiveram que perseverar. Perseverar em meio às frustrações, essa é a direção do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dá nessa noite. Você pode sobreviver, mesmo que alguém não goste de você, você pode viver uma vida muito superior, se combater o espírito da desistência, as sugestões do diabo para a tua vida, muitas vezes lançando pensamentos e sentimentos. Nós precisamos, cada vez que nós somos atacados, bombardeados, na nossa mente ou na vida mesmo, porque nós somos atacados continuamente, com pensamentos, com sentimentos, as emoções são atingidas. Eu vou dizer uma coisa a você, não acredite em tudo que pensa, muito menos no que sente. Pensamentos e sentimentos fazem parte da vida, mas nem sempre são sinônimos de verdade, porque o diabo trabalha para lançar setas na mente de muitos, lançando pensamentos e sentimentos, tentando fazer desanimar, desistir, parar, retroceder, não acreditar mais. E você precisa aprender a viver pelo que sabe, pelo que está escrito na palavra, e não pelo que sente. E muitos já sabem muito, sabem muito para vencer, para ter uma vida plena. Você já sabe o suficiente para rejeitar as sugestões, as propostas do diabo na tua mente. Repita comigo, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Diga, eu vou me levantar com força. Diga, me posicionar em fé. Vou prosseguir
Vou pressionar mais. Diga, vou perseverar. Nenhuma pressão vai me fazer desistir. Esse é o Espírito que tem que estar em você. Há momentos que você tem que soltar a tua voz e diga, chega. Não adianta, eu não vou desistir. Rejeite a ofensa, rejeite a autopiedade, sentimentos de perseguição, de abandono. Em nome de Jesus, rejeite isso. Deus espera que você se levante agora e recomece, persevere. Isto é poder. Coloque mais força, pressione mais. Poder é quando parece que você não pode, mas confia em Deus e avança. Esqueça o que se foi. Todos nós precisamos perseverar se quisermos ser abençoados. Todos nós. A palavra para todos nós é perseverar, prosseguir, pressionar mais forte. Ah, bispo, eu estou cansado. Gálatas diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Se não desanimarmos. Josué perseverou no deserto e entrou na terra prometida. Diga comigo, Josué perseverou no deserto e entrou na terra prometida. Mas deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim, abre os seus olhos. Depois abra sua Bíblia lá em Êxodo 33, a partir do versículo 7, e você vai ver uma coisa muito interessante. No deserto, quando eles montavam um acampamento, a tenda do encontro, que era onde Deus se manifestava, era colocada no centro do acampamento. Só Moisés entrava lá dentro. Quando Moisés ia para dentro da tenda, todos os líderes se levantavam e ficavam na porta das suas tendas. Josué ficava lá na tenda, ele não saía da porta da tenda, mas da tenda do encontro, aonde Deus se manifestava. Quem foram os dois que entraram na terra prometida? Só que Josué era o único que ficava na tenda do encontro, por isso que ele se tornou o substituto de Moisés. Ele assumiu o lugar de Moisés. Tenda do encontro é a tenda do relacionamento. É onde se tem um relacionamento. Ele não ficava de longe vendo. Ele almejava aquilo, ele tinha o desejo daquilo. Jó resistiu até o fim, foi restituído em dobro, porque não desistiu. Quanto mais pressionado, mais ele gritava, eu sei que o meu Redentor vive, e eu verei. Neemias não foi vencido por nenhuma pressão, ele reconstruiu o que estava em ruínas há mais de 120 anos. Em quantos dias? 52 dias. Que virada, hein? Que virada. Paulo se manteve altamente focado, diante de tanta pressão, como ele diz, que é Paulo que está dizendo, ó, eu subjugo, eu esmurro minha carne, eu esmurro meu corpo, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. E o nosso maior exemplo de perseverança e resiliência, que é o Senhor Jesus, que não desistiu, que não parou. Está aí os exemplos.
Eu espero que a mensagem esteja entrando em você. Lê lá. Está difícil? O que você faz? A luta está grande, o que você faz? Você quer ir para um nível superior, o que você faz? Você quer crescer, o que você faz? Quer intimidade com Deus, o que você faz? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, de quem o aprendeu. Feche os seus olhos, persevere, pressione mais, tome posse do que é seu. Faça como Caleb, peça o que é seu e possua. Isto é poder. É assim que vivemos uma vida poderosa. Caleb chega lá aos 80 anos e diz assim: dei-me pois a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. O texto diz, na época, você ficou sabendo que os Enaquins, os gigantes lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, olha a palavra dele, diga comigo: se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Sabe, olha que coisa linda. Não importa que lá tem gigante, não importa o tamanho dele, não importa a condição, se o Senhor estiver comigo. Olha que palavra. Isso é a mesma coisa. Quantos gigantes tem lá fora? Quanta gente maior do que você, mais poderosa que você. Mas a questão não é isso. Isso não é relevante. O que importa é se o Senhor está com você. Você persevera ainda mais quando é pressionado, quando se depara com gigantes, ou cede ao medo, recua. Não, está na hora de reagir diferente. Chega de reclamações, murmurações. São hábitos estabelecidos, fortalezas mentais que precisam ser demolidas. Chega, isso aí você já está cansado de saber que não funciona. Tem uma terra linda para você conquistar, e Deus tem ela para você. A terra que Deus tem para nós, o seu povo. Caleb disse: a terra é excelente, basta ele se agradar da nossa fé, da nossa ousadia. Não faça como a maioria fez diante da bênção, decide estupidamente desistir. Estava ali, diante deles. Seja uma pessoa poderosa agindo de forma poderosa, ou seremos pessoas poderosas ou vítimas. Não dá para ser as duas coisas. Nós precisamos escolher qual lado da vida nós vamos estar. Ou pessoas poderosas ou vítimas. Mais uma das milhares de vítimas que tem por aí. Diga comigo: atitudes poderosas atraem poder. Então haja de forma poderosa e seja poderosamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Diga em nome de Jesus: eu saio daqui hoje determinado, eu saio daqui hoje para pressionar mais, eu pressiono mais, porque eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei as promessas que Deus tem para mim. Eu vou pressionar ainda mais, porque eu vou sair do nível que eu estou, eu vou para um nível superior. Agora que eu vou crescer, agora que eu vou avançar, agora que eu vou romper para um nível superior, agora que o meu negócio vai crescer, agora que eu vou expandir, é agora que eu vou largar as minhas tendas,
É agora em nome do Senhor Jesus. É agora que eu vou botar um ponto final nesse ciclo de miséria, de escassez, nesse ciclo de 7, de 10, de 15 anos de escassez, de miséria. É agora que eu vou colocar um ponto final nisso, porque eu vou pressionar mais, eu vou colocar ainda mais força, em nome do Senhor Jesus. Eu vou colocar ainda mais força, eu vou colocar ainda mais força, eu vou pressionar ainda mais, eu vou dar a resposta certa a cada situação, em nome do Senhor Jesus. Eu determino, eu profetizo, em nome do Senhor Jesus, um crescimento explosivo. Eu declaro em nome de Jesus, agora que o meu negócio vai crescer, a minha empresa vai crescer, agora que portas serão abertas, porque eu vou pressionar ainda mais, eu vou pressionar. Não haverá muralhas altas demais para mim, não haverá lugar alto demais para eu conquistar, não haverá lugar difícil demais para mim, em nome do Senhor Jesus. Declara com fé, declara em nome de Jesus. Pode ser difícil para muita gente, mas será fácil para mim, em nome do Senhor Jesus. Onde muitas pessoas não têm conseguido, eu vou conseguir. Aonde muitos não têm crescido, eu vou crescer. Aonde muitos não têm avançado, eu vou avançar. Aonde muitos não têm prosperado, eu vou prosperar em nome de Jesus. Declara isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, portas grandes abertas, negociações, contratos, vendas, clientes grandes, poderosos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, diga: aquilo que não tem sido comum, que não tem sido normal na minha vida, vai se tornar comum, vai se tornar normal, em nome de Jesus. Faturamentos no mês, negociações, contratos que não são comuns, vão se tornar comuns. Vendas, negociações que não são comuns, se tornarão comuns na minha vida, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro com a tua igreja, eu declaro com o teu povo, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, coisas que hoje não são comuns na vida dela, vai se tornar comum. Aquilo que não é normal vai se tornar normal. Eu declaro em nome de Jesus. Levanta, Senhor, levanta um povo corajoso, um povo que pressiona ainda mais, que ousa ainda mais, em nome do Senhor Jesus. Um povo que rompe, um povo que tenha coragem para fazer orações poderosas. Ó meu santo e poderoso Deus, eu declaro, Senhor, Jabes fez aquela oração poderosa: aumenta as minhas terras, Senhor, aumenta o meu território, Senhor, guarda-me de males, ó meu Deus, guarda-me de dores. E o Senhor o abençoou, abençoa, meu Pai. O Senhor disse a Abraão que o abençoaria, ó meu Deus, o Senhor tornaria o nome dele famoso. Ó meu Deus, eu declaro, meu Pai, abençoa o teu povo, que o teu povo cresça, avance, prospere. Meu Deus, é hora de romper, é hora de crescer. Eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus. Declara com fé, sem medo. Declara que o teu salário hoje, o teu faturamento hoje será o teu dízimo, será o teu dízimo amanhã. Declara em nome de Jesus: o que é o meu salário vai se tornar o meu dízimo, vai se tornar as minhas ofertas, em nome de Jesus. E vai ser, em nome de Jesus, eu acredito numa multiplicação no mínimo de 10. A Bíblia diz que ela pode ser de 100, 30, 60, 100 vezes mais. Então declara em nome de Jesus o teu crescimento, a tua expansão, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, meu Deus, eu profetizo o faturamento dela, Senhor, se multiplicando. Senhor, o faturamento vai se tornar o dízimo, o faturamento vai se tornar o dízimo, o faturamento dela vai se tornar o dízimo dela, a multiplicação de 10 no mínimo, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, o rompimento, o crescimento. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, Senhor, um avanço gigantesco, em nome do Senhor Jesus. Ela entrando aonde muitos não conseguem entrar, ela crescendo aonde muitos não conseguem crescer, ela expandindo de forma sobrenatural aonde muitos não conseguem expandir. Eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Eu declaro, Senhor, as sementes germinando e crescendo, sem que ela saiba como está acontecendo. Faça todas as sementes dela, Senhor, crescer, germinar, prosperar, sem que ela saiba como isso está acontecendo.
porque vai acontecer de forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Peça a Deus sabedoria e inteligência para consolidar, peça a Deus sabedoria para construir, mas peça a Deus inteligência para consolidar as tuas conquistas. Peça, diga a Deus: eu preciso de sabedoria, eu preciso de inteligência, Senhor. Eu preciso de sabedoria, eu preciso de inteligência, porque com a sabedoria se constrói, mas com a inteligência se consolida, se estabelece. Eu preciso, Senhor, eu preciso de sabedoria e inteligência, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu negócio, fala o teu nome, ou o nome da tua empresa, do teu negócio, fala em nome de Jesus e diga: em nome de Jesus, esse lugar é um lugar ungido, abençoado, que ele cresça, que ele avance, que ele prospere de forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro o crescimento, o avanço. Esse lugar vai se tornar referência nessa cidade, referência nessa região, referência no Brasil, em nome do Senhor Jesus. O meu estabelecimento, a minha empresa vai se tornar referência. Eu me tornarei referência naquilo que eu faço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Diga: Senhor, me dê sabedoria e me dê inteligência. Diga: está escrito que com a sabedoria se constrói, e com a inteligência o discernimento se consolida. Eu preciso da sabedoria que vem do alto e da inteligência que vem do Senhor. Preste atenção numa coisa, com seus olhos fechados. Qual padrão você vai comunicar a partir de hoje? Ontem nós falamos muito sobre isso. Falamos de Abigail, falamos de Davi, falamos de José, que comunicou um padrão elevadíssimo. Um dos oficiais respondeu: conheço o filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, quer dizer, é um cara corajoso, é uma pessoa ousada. Não é um covarde, não é um medroso, não. Sabe falar bem. Ele sabe falar bem. Ele se comunica muito bem. Esse era o padrão dele. Tem boa aparência. Mesmo como um pastor de ovelhas. Olha a imagem. Tem boa aparência. Quer dizer, como é que sabia que tinha boa aparência? Esse cara, certamente, mesmo trabalhando ali, não era um bagunçado. Tinha uma boa imagem. Bem cuidado. E o mais importante, o Senhor está com ele. Como é que as pessoas sabiam que Deus estava com ele? Certamente tinha ali. Tem uma outra tradução que diz que ele tinha comunhão com Deus. Esse é o padrão que ele comunicava. Comunique esse padrão daqui para frente. Comunique um padrão elevado. Que as pessoas, quando procurar alguém, possa dizer assim: eu conheço um homem, eu conheço uma mulher, uma pessoa de fé, corajosa, ousada, fala bem, tem boa aparência, e Deus é com ela. Eu conheço um cara, eu conheço uma pessoa que pode resolver o nosso problema. Eu conheço. Essa pessoa é uma pessoa destemida, corajosa, organizada, disciplinada, fala bem, tem boa aparência,
E o mais importante, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Comunique esse padrão. Não comunique um padrão baixo. E as pessoas te vejam com esse olhar, com essa visão. Veja, você pode ir muito além de onde você está. Tem sementes que estão aí dentro de você. Você precisa confiar mais em Deus. Muitos de vocês ainda têm medo de confiar em Deus, têm medo de agir a fé em Deus, e precisa se libertar disso, ter experiências com Deus, e dando passos de fé em Deus, para que Deus possa, para que você cresça nele, Ele possa agir na sua vida dentro daquilo que Ele quer. Pressione mais. Eu quero ir para um nível maior. Pressione mais. Eu quero crescer na fé. Pressione mais. A luta está sendo grande, a oposição está sendo grande. Pressione mais. Pressione mais. Eu estou estagnado há um bom tempo, bicho. Pressione mais. Ponha mais força. Pressione mais. Eu quero sair da medida que eu estou. Pressione mais. Pressione mais. E Deus vai honrá-lo. Deus vai agir. Pressione mais. E grave uma coisa. Continua as 3 coisas que nós estamos falando já há algumas semanas. Tire as 3 coisas da sua vida. Primeira coisa a tirar: tire a contenda, a divisão do meio de vocês. Tira do meio, aonde você estiver, o que é seu, tira a contenda do meio. Segundo ponto: faça tudo com excelência. Seja excelente em tudo. Anda 1 milha a mais. Terceiro, seja íntegro, seja inteiro em Deus. Faça essas 3 coisas e rompimentos poderosos vão acontecer. Uma fluidez gigantesca vai acontecer na sua vida. Presta atenção na palavra fluidez. Diga fluidez. Sabe o que é fluidez? Flui. Não é aquela coisa amarrada, travada. Flui. Vai fluir. Vai fluir. Levante as suas mãos. Eu oro por todos, Senhor. Dê sabedoria e dê inteligência para consolidar. Que saia daqui homens e mulheres com esse espírito, não vai ceder ao desânimo. Quando pressionados, eles vão pressionar mais. Já vão sair daqui com esse espírito, para subir para um nível superior, vão pressionar mais. Ore mais, jejue mais, se aproxime mais de Deus, intensifique suas orações. Comunique o padrão certo. Que as pessoas vejam, que elas entendam, que elas discernam que o padrão que você está comunicando é elevado. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo os teus negócios. Que haja uma fluidez. Eu declaro e profetizo: a sua renda, o seu salário, o seu faturamento da tua empresa vai se tornar o dízimo, para a honra e a glória do Senhor. A multiplicação mínima será por 10. A multiplicação mínima será por 10. Em nome de Jesus. Diga: eu creio. Diga: eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus.
Diga assim, ó, o que é difícil para muitos será fácil para mim. Onde muitos não têm conseguido, diga, eu vou conseguir. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.